paz do Senhor para todos. Essa será a nossa terceira aula dos livros dos profetas maiores. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nós nos encontramos, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, os nossos maus pensamentos, as nossas más atitudes com as quais pecamos contra ti e contra o nosso semelhante. E te pedimos, meu Senhor, meu Deus de toda a glória, que o Senhor venha capacitar o nosso coração e a nossa mente para o aprendizado da tua palavra, para que nós possamos esconder a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Profetas maiores, terceira aula, livro do profeta Jeremias. Pois bem, para que nós possamos começar a nossa terceira aula, para que nós possamos abordar o livro do profeta Jeremias, é interessante nós nos perguntarmos qual o contexto histórico do profeta Jeremias. O que estava acontecendo quando o livro do profeta Jeremias estava sendo escrito, quando ele proferiu as suas profecias. Em resumo, estava havendo um declínio da Assíria e do Egito e uma ascensão da Babilônia. Nós veremos esse contexto histórico no decorrer da aula. A Assíria, como potência mundial, estava declinando, o Egito também estava em declínio e estava havendo uma ascensão da Babilônia. Nós temos como objetivo, nessa aula, entender o contexto histórico do profeta Jeremias e analisar os seus oráculos, analisar as suas profecias. Uma ideia pertinente à aula de hoje é a ideia de buscar descobrir se há semelhanças entre Jeremias e Jesus Cristo. No decorrer da aula nós veremos isso. Há semelhanças entre Jeremias e Jesus Cristo? Livro do profeta Jeremias, autor. A maioria dos estudiosos atribui a autoria a Jeremias. A data entre 626 e 586 a.C. O autor, o que dizer do autor? Jeremias era filho de Ilquias, foi um profeta da cidade levita de Hanatote, ou Anatote, e talvez tenha sido descendente de Abiatar. Então nós já descobrimos o nome do pai dele. O nome do pai dele era Ilquias. Descobrimos que ele era um profeta de origem levita. Era de origem levita. A aldeia de onde ele nasceu era a aldeia de Anatote. E ele era provavelmente descendente do sacerdote Abiatar. Se o povo não tivesse sido levado para o cativeiro, Jeremias bem provavelmente viria a ser um sacerdote, por ser de descendência sacerdotal. O significado do seu nome é incerto. Se tem certeza do significado do nome dele. Mas é possível que seja o Senhor exalta e o Senhor lança. Um nome só, com origem em duas expressões, o Senhor exalta e o Senhor lança. São possibilidades. O Senhor exalta, o Senhor lança, são possibilidades de significado do nome Jeremias. Pode ser o Senhor exalta, no sentido de exaltar uma nação, exaltar uma pessoa, mas pode ser exatamente o contrário, o Senhor lança, no sentido de lançar para longe, de lançar para fora da sua presença, uma pessoa ou uma nação. Então, como o significado é obscuro, existem essas duas possibilidades, o Senhor exalta e o Senhor lança.
A vida pessoal do profeta Jeremias, ela é mais conhecida do que de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. O livro fala bastante da vida pessoal dele. Nos mostra o livro marcas de seus pensamentos, como é que ele pensava, suas preocupações, suas frustrações, o que o deixava triste, o que o deixava frustrado, é bem claro no livro. Jeremias recebeu a ordem de não se casar. Era normal que Deus pedisse ao profeta que simbolizasse na sua própria vida as suas profecias. Nós vemos isso no profeta Oséias, que é dito que ele se casasse com uma mulher de prostituições, porque Jerusalém havia se prostituído. Então nós vemos, isso chama-se ação simbólica. Nós vemos essa ação simbólica em Oséias, que Deus ordena que ele se case com uma prostituta. Nós vemos ação simbólica em Ezequiel, que a mulher de Ezequiel morre e ele não pode chorar, não pode lamentar-se, nem vestir luto. É uma ação simbólica também no profeta Ezequiel. E agora nós vemos essa ação simbólica no profeta Jeremias. Ele recebe a ordem de não se casar e também de não ter filhos. Por quê? Para ilustrar a sua própria mensagem. A mensagem é de que aquela geração, ou a próxima geração, ela seria exterminada. Ficaria 70 anos no cativeiro. Então, ela desapareceria no cativeiro. Só alguns é que voltariam. Alguns é que voltariam. Nós vemos voltando quem nasceu no cativeiro. Nós vamos ver mais adiante Zorobabel, Esdras, Neemias voltando, mas provavelmente eles nasceram no cativeiro. Os que foram para o cativeiro lá morreram. Então, por isso, Jeremias ele devia simbolizar na sua própria vida, não casando e não tendo filhos. É uma ordem que ele recebe de Deus de praticar essa ação simbólica. Ele tinha um companheiro chegado, tinha um amigo chamado Baruque, era um escriba, né? E Baruque, por vezes, registrou profecias de Jeremias. Um escriba, um amanuense de Jeremias. Jeremias tinha poucos amigos e Baruque era um deles. Tá? Ao que parece, são qualificados como amigos de Jeremias somente Aicão, Gedálias, filho de Aicão, e Ebed-Meleque. Ebed-Meleque é aquele que tira Jeremias do fosso. Quando Jeremias é colocado no fosso por ordem do rei, por profetizar contra o rei, ele é lançado no fosso e Ebed-Meleque é o homem que tira Jeremias do fosso. Então, tinha poucos amigos. Podemos qualificar como amigos Aicão, Gedálias, Aicão, seu filho Gedálias, e Ebed-Meleque, além de Baruque. Então, um homem de poucos amigos. O fato de ele ter poucos amigos se deve à dureza da mensagem que ele estava proclamando. A mensagem dele era uma mensagem de ruína. Ele dizia que o povo o povo iria passar por uma grande ruína, iria passar por um cativeiro. Essa mensagem era contrária à esperança do povo. O povo tinha uma esperança de apoiar-se no Egito e livrar-se da Babilônia. Mas a mensagem de Jeremias era uma mensagem de ruína. Ele dizia, olha, vocês vão para o cativeiro. É melhor vocês se renderem, viverem o cativeiro na Síria, porque o cativeiro é inevitável. O cativeiro é a mão de Deus. Então a mensagem dele era uma mensagem duríssima, que fazia com que as pessoas se afastassem dele. Então era um homem com bem poucos amigos. Mas apesar dessa mensagem de ruína,
da sua severa repreensão e do desprezo pela idolatria, o seu coração doía pelo povo. A mensagem era severa, era uma mensagem de ruína. Era uma mensagem de repreensão, principalmente para os líderes, que eram os líderes que traziam uma má influência sobre o povo. Então, mensagem de ruína, de repreensão sobre os líderes, de desprezo pela idolatria na qual o povo se encontrava. Apesar de tudo isso, o coração dele doía pelo povo, que ele chegou a receber a alcunha, recebeu o apelido de profeta chorão, profeta das lágrimas. Porque apesar da mensagem ser dura, mas o coração dele doía pelo povo. Ele sabia que a salvação de Israel estava associada à fé em Deus e ao relacionamento de aliança, aquele relacionamento correto de aliança que vinha desde lá do livro de Deuteronômio. Lá no livro de Deuteronômio é proposta uma aliança, e Deus diz que, Deuteronômio capítulo 30, versículo 15, Deus diz, olha, está proposto o bem, a vida, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ou seja, obediência é bênção, desobediência é maldição. Então estava associado à fé em Deus e à obediência à aliança. A obediência ao concerto. E era justamente o que não estava acontecendo na época do profeta Jeremias. A fé do povo não era uma fé pura, não era uma fé pura. O povo adorava Yahvé, adorava o Senhor, mas adorava também outros deuses, e consequentemente esse relacionamento de aliança não estava sendo um relacionamento correto entre o povo e Deus. E qual seria a data em que o livro foi escrito? Jeremias, ele profetizou a Judá, profetizou ao reino do sul. O reino já estava dividido. Então ele profetizou a Judá durante os reinados de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Então é pelos nomes dos reis que se calcula a época em que ele profetizou e o livro foi escrito. Então, revendo, Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. Então o chamado dele ocorreu por volta de 626 a.C. e o ministério dele continuou até um pouco depois da queda de Jerusalém, em 586. É por isso que ele escreve também Lamentações de Jeremias, porque ele escreve depois da queda de Jerusalém, depois de 586, falando sobre a queda da cidade. Lamentações de Jeremias. Mas no momento nós estamos estudando Jeremias. Então a data aproximada é 626. Quais os profetas que se relacionam com Jeremias? O profeta Sofonias, ele veio um pouco antes. Então, Sofonias precedeu ligeiramente. Ele veio antes de Jeremias. De Jeremias e de Naum. Ele precedeu ligeiramente. Sofonias precedeu ligeiramente Jeremias e Naum. Tanto precedeu a Naum, que Naum é o profeta que profetiza a queda da Assíria, que acontece já ali nos dias de Jeremias, a queda da Assíria e a ascensão da Babilônia. O profeta Jonas profetizou o perdão da Assíria, o perdão da cidade de Nínive. Mas, cerca de 150 anos depois, a Nínive caiu em pecado outra vez. Aquela geração que se curvou diante do Senhor passou, a próxima geração caiu em pecado outra vez e recebeu a profecia da destruição da boca do profeta Naum. Então Sofonias, ele vem um pouco antes de Jeremias e de Naum. Já
Abacuque e Obadias são contemporâneos de Naum, contemporâneos de Jeremias. Então, Sofonias um pouco antes, Naum, Abacuque e Obadias, em alguns momentos contemporâneos de Jeremias. Ezequiel também foi contemporâneo de Jeremias. Ele era mais jovem, Ezequiel era mais jovem que Jeremias, e também foi contemporâneo. Só que enquanto Jeremias ficou em Jerusalém, profetizando em Jerusalém, Ezequiel foi para a Babilônia. Na segunda leva que vai para a Babilônia, provavelmente em 596, que o povo vai para o cativeiro em 3 levas. A primeira leva que vai para o cativeiro, 606, Daniel vai nessa leva, Daniel e os três moços, né, que são chamados de Sedraque, Mesaque e Abdenego, mas esses nomes são nomes dos deuses da Babilônia. Né? São mais populares, né? Nós nos lembramos com mais facilidade deles, mas são nomes dos deuses da Babilônia. Daniel e esses 3 jovens, eles vão na primeira leva, 606. Na segunda leva vai o profeta Ezequiel, por volta de 596, e ele é um contemporâneo mais jovem de Jeremias. Tá? Porque a profecia de Jeremias, ela passa pelas 3 levas, pelos 3 estágios. Estágios 606, 596 e 586. É a queda final da Babilônia com a destruição do templo. Então vejamos melhor o contexto histórico, apesar de que nós já estamos comentando esse contexto histórico do livro do profeta Jeremias, mas vejamos com mais detalhes. Então Jeremias ele iniciou o seu ministério no reinado do rei Josias. O rei Josias é um bom rei, né? Ele é o rei que ele vai reformar o templo, e ao reformar o templo, não que o templo houvesse sido destruído, tá? É uma reforma de manutenção no templo que ele vai fazer, que o templo só é destruído nos dias do rei Zedequias, depois. Mas ele resolve fazer uma reforma de manutenção no templo, e ele encontra, o povo estava tão apostatado que a Torá estava perdida dentro do templo. Ele encontra o livro da lei do Senhor perdido dentro do templo, manda os sacerdotes relerem para o povo e promove um grande avivamento. Então o rei Josias ele é um bom rei. O ministério de Jeremias começa no reinado do rei Josias. E esse procedimento agradável a Deus de Josias, ele retarda um pouco a punição de Deus, que haveria de acontecer por causa do reinado de Manassés. Tá? Manassés ele foi o pior rei, ou um dos piores reis. Eu não sei quem que é pior, se é Manassés ou se é Acabe. Né? Os dois são terríveis. Né? Acabe é mandado por Jezabel. Né? E Manassés é terrível. Alguns acreditam que o profeta Isaías foi executado no reinado de Manassés, cerrado ao meio, né? O livro de Hebreus não cita que foi Isaías, mas cita pessoas que foram cerrados ao meio. E alguns estudiosos da tradição acreditam que uma das pessoas que foi cerrada ao meio foi Isaías no reinado de Manassés. Manassés ele é terrível, é um dos piores reis que Israel teve, que o reino do sul teve. Né? É filho do rei Ezequias, aquele rei que pediu mais 15 anos de vida, que pediu para não morrer. Ele não pediu especificamente mais 15 anos de vida, mas ele pediu para não morrer.
Deus disse que ele haveria de morrer, estava doente. Deus usou o profeta Isaías para dizer que ele haveria de morrer. E ele virou-se para a parede, pediu mais um tempo de vida, né? Disse que não queria morrer. E Deus então usou o profeta Isaías, deu para ele mais 15 anos de vida. Mas era melhor ter morrido, que nesses 15 anos ele já era o pior rei, ou um dos piores reis que Judá teve, que o Reino do Sul teve, que foi o rei Manassés. Né? Mas depois de Manassés, nós vemos o rei Josias, que foi um bom rei e que promoveu um avivamento. E o ministério do profeta Jeremias, ele se inicia na época do rei Josias. Há indícios de que Jeremias até ajudou o rei Josias nesse avivamento, mas isso vai durar pouco, esse avivamento promovido por Josias. Os acontecimentos estavam mudando rapidamente na região, naquela região chamada Oriente Próximo. Os acontecimentos estavam mudando, a história estava mudando rapidamente. O que estava acontecendo? A Síria, que havia sido um grande império mundial, ela estava em declínio. E Judá já era vassala da Assíria, já pagava vassalagens, já pagava impostos. Né? O termo vassalagem significa isso, quando uma nação permanece independente, ela não é invadida, mas ela se torna vassala da outra nação. Ela tem que mandar dinheiro, ou prata, ouro, nessa época mais prata, ouro, metais preciosos, para outra nação. Então, Judá, o Reino do Sul, já era vassalo da Assíria. Já era vassalo da Assíria, embora o rei que tenta invadir a Síria seja nos dias do rei Josias, nos dias do rei Ezequias, a Síria tentou, ela não se contentou com a vassalagem, ela tentou invadiu algumas cidades e tentou invadir Jerusalém, mas não chegou a invadir, porque Deus falou através do profeta Isaías que daria livramento, e deu. Mas ainda assim a Assíria continuou sendo uma grande potência. Nos dias do rei Josias, a Assíria estava em declínio, o Egito ainda estava forte, ainda estava tentando expandir, mas a grande potência que vinha despontando era a Babilônia. Então, havia a disputa por poder, por território, entre esses três impérios. A Assíria, que estava declinando, o Egito e a Babilônia. O que aconteceu? O faraó Neco, ele era o faraó egípcio da época, e ele resolveu derrotar a Assíria. O pensamento do faraó Neco é o seguinte: bom, eu vencendo a Assíria,